Graça e paz da parte de Deus. Deus abençoe sua casa, abençoe sua família. Trazer aqui a continuação do Salmo 37. Hoje eu vou trazer o versículo 16 e 17. Para quem não viu os outros, lá no meu canal, lá no YouTube, tem alguns vídeos. Também no meu Instagram, né? Tem uns vídeos começando do versículo 1. Assim que terminar o Salmo 37, se assim Deus me permitir, continuarei trazendo meditações e estudo da palavra. Hoje é o versículo 16 e 17 do Salmo 37, onde diz assim: Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois o braço dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. E aqui o salmista, ele nos dá uma comparação, né, entre o pouco com justiça e o muito com impiedade. Mit significa pouco. E aqui ele está se referindo à modesta porção, né, que os bens que o justo possui. E o salmista ele está destacando que mesmo essa quantidade, que ainda que seja pouca, é preferível em virtude de sua justiça. Ou seja, há um contraste forte entre a qualidade moral, que é a qualidade do justo, e a quantidade de bens que ele possui. Deus ele valoriza mais o seu caráter do que a sua prosperidade. É mais valioso ser honesto e ter pouco do que ser rico e desonesto. E algumas traduções vão traduzir literalmente esse versículo 16 assim: é mais valioso ser honesto e ter pouco do que rico e desonesto. Aqui destacando a desonestidade como a natureza dos ímpios, né? É mais valioso o pouco do homem reto e fiel a Deus do que as riquezas de muitos ímpios, ou do que a riqueza dos ímpios, né? A quantidade de bens que os ricos, que os ímpios possuem, frequentemente são obtidos por meio de práticas injustas e desonestas. Então o contraste do ímpio é o oposto do justo, né? O rico ele tem abundância de riqueza, mas não tem caráter, não tem valor. O justo ele pode ter pouco, mas é um homem de caráter, é um homem reto e puro. O ímpio tem muito, mas é desonesto, é injusto, é arrogante e é impuro. Mesmo que seja muito rico, o pouco do justo ainda é melhor, pois o justo ele é sustentado por Deus, né? A vida do justo é rica em valores espirituais e morais. A vida do ímpio ela é fútil, né? A integridade e a justiça ela trazem satisfação e segurança, enquanto que a riqueza obtida de maneira ímpia ela é acompanhada de ansiedades e sofrimentos. E braços aqui, no versículo 17, pois os braços dos ímpios serão quebrados, ele também dá a ideia de força, igualzinho no versículo 14, né, que diz assim: os ímpios puxam da espada e preparam o arco para bater os pobres e necessitados. E aqui também dá a ideia de força, né, se referindo aqui à capacidade do ímpio de oprimir o justo. Só que nesse contexto aqui é uma metáfora para a força quebrada, pois os braços deles, a força deles, poderia ser traduzido assim, né, os braços deles serão quebrados. Ou seja, a força deles serão quebradas, né? Indicando aqui que a prosperidade e o poder deles é temporário, né? O verbo sustém, versículo 17 diz assim: mas os justos, o Senhor os sustém. Então, o verbo aqui sustém nos dá a ideia de apoio constante, também remete à firmeza. É uma promessa de Deus, é uma promessa de que Deus sustenta os justos. Deus ele tem um cuidado ativo, constante, sobre aqueles que caminham o caminho da retidão. Enquanto os ímpios são retratados como possuindo muito, né, por causa de sua abundância, possuindo força, pois os braços simbolizam a força, essa riqueza e esse poder é temporário, né, mostrando aqui a fragilidade de suas ambições e suas ações, né. Porém, em contrapartida, o Senhor sustenta os justos. E aqui não só dá a ideia de proteção constante, né, de Deus, mas também que o caráter e as ações dos justos são valiosos diante de Deus e são vistos por ele. O salmista está encorajando o fiel a permanecer firme na retidão, que apesar das forças do mal, né, que apesar da oposição dos ímpios, a soberania de Deus se manterá. E Deus o sustentará, Deus estará sustentando e fortalecendo aqueles que permanecem justos diante dele, né? Então, os justos serão recompensados, mesmo que por pouco, mesmo que com pouco, por um breve momento ali, né? Que muita gente acha que riqueza que prosperidade é riqueza terrena, né? Mas Deus, mesmo que
que sustente ali o justo com pouco, né? Ainda é preferível do que a riqueza dos ímpios, pois os ímpios sofrerão perdas, né? A bênção de Deus, ela está na retidão e não na riqueza. E muita gente acha que é na riqueza, né? Por causa dessa falsa teologia da prosperidade aí. A bênção de Deus, ela está na retidão. Ela está na busca de Deus, na felicidade em Deus, no contentamento, e não nas riquezas. O valor moral e espiritual, ele é superior ao valor material. O cristão, ele deve viver uma vida de fé e contentamento, confiando no sustento diário de Deus. O homem, ele deve viver de forma justa, mesmo que esteja na escassez. Então, mesmo que o homem esteja passando por provações, situações, alguns momentos de necessidade, ele deve viver de forma justa. Não tentar agir como os ímpios, ser desonesto, não tentar agir na desonestidade, porque Deus, ele vê, né? Os ímpios, eles serão punidos. Então, a gente não pode esquecer nunca disso. Ainda que eles estejam aumentando as suas riquezas, eles serão punidos. Porém, os justos, sustentados pelo Senhor. Lá em Jesus a gente vê a encarnação da própria justiça, né? E no Novo Testamento, Paulo vai dizer lá em Filipenses que é melhor ter Cristo do que qualquer riqueza. Nós vivemos em uma cultura, meus irmãos, de idolatria, que idolatra, né, a abundância, né? Quanto mais seguidores, status, dinheiro, né? Só que a Bíblia, ela confronta essa ideia de quanto mais, melhor, afirmando que qualidade moral ela supera a quantidade de bens materiais. Então, não se compare com os ímpios, não deseje as mesmas coisas que eles, não os inveje, não faça as mesmas práticas, porque ainda que eles estejam aumentando as suas riquezas, eles serão punidos, porque eles fazem isso por meio de desonestidade, são impuros, são desonestos, né? E aqui eu vou trazer um versículo do Salmo 34, o versículo 19, para que a gente possa meditar nesse versículo. Ele diz assim: o justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. Amém? Deus abençoe.